E aí, galera, tudo bem com vocês? O Ellen na área para trazer algumas boas práticas quando o assunto é salvamento de arquivo dentro do Revit. Aqui no sistema, nós podemos criar várias configurações que vão nos auxiliar no processo de identificação desse arquivo. Pensando, inclusive, que na metodologia BIM, essa colaboração e essa troca de informações, ela precisa ser extremamente bem definida. E a gente pode até considerar que tenha que ser regida a partir de regras. Tá? Então, aqui dentro do sistema, se você ainda não conhece, nós temos aqui no navegador de projeto uma divisão chamada legendas. E o que são as legendas? As legendas são folhas em branco que nós podemos acionar ou que nós podemos criar dentro do nosso sistema. E ela é uma folha que responde aos processos de anotação, ou seja, eu posso trazer informações e respeitar a escala de como é que isso vai lá para a nossa prancha depois. Tá? Então, no nosso caso, o que nós vamos criar nesse momento é criar uma folha dessa em branco exatamente para configurar uma capa para o nosso projeto. É isso mesmo. Ao invés de eu abrir o projeto já visualizando informações ou visualizando, por exemplo, a última vista que estava ativa durante o processo de modelagem de um dos meus colaboradores, eu abro com uma informação específica, uma característica que eu quero dentro da minha ordenação de arquivos, que é a partir de uma capa que vai trazer todas as informações pertinentes a essa modelagem. Então, para criar essa capa, eu posso clicar aqui na opção de legendas e acionar o comando nova legenda. Mas também posso habilitar a partir do painel de vistas. Nós temos aqui o botãozinho de legenda também. Tá? E o que nós vamos criar, então, é uma nova vista de legenda. Notem que assim que nós acionamos o comando, ele já pede um nome para essa folha. Então, vou colocar aqui capa de projeto. E a escala de representação, eu vou deixar como 1:50 mesmo, e a partir do momento que nós começarmos a inserir os nossos dados, a gente analisa se é necessária a alteração dessa escala ou não. Então, vou dar OK. E notem que já apareceu a nossa folha em branco. Então, a partir de agora, eu posso compor a minha capa da maneira como eu quiser. Por exemplo, eu posso inserir um texto. Então, venho aqui na aba de anotação e dentro de anotação eu tenho as características de texto. Basta eu acionar o comando, clicar na tela e digitar a informação que eu quero. Então, quais são os dados que seriam interessantes nós colocarmos a respeito dessa modelagem? Vou colocar aqui o nome do projeto. Tá? Então, nesse momento, na verdade, eu vou digitar BIM Mentor. Então, é um projeto BIM Mentor. E já vou colocar na sequência, pensando numa linguagem de informação que vai nos auxiliar, inclusive, na nomenclatura do nosso modelo, eu vou desenvolver uma sigla para BIM Mentor. Então, aqui eu tenho BMR, por exemplo. Tá? A primeira e a última letra, né? Então, BR, e o M, que é a letra comum entre as duas palavras. Então, prontinho, já tenho ali BIM Mentor. E depois eu vou colocar qual é o tipo de projeto. Então, nesse caso aqui, o modelo que nós temos é o exemplo da própria Autodesk, tá? Que é uma residência unifamiliar. Então, aqui na minha capa, eu vou fazer uma cópia. Então, com o meu texto selecionado, copiar, vou colocar aqui para baixo e vou digitar residencial. Então, residencial unifamiliar. E qual vai ser a minha sigla? Já que eu usei 3 letras na sigla inicial, também vou utilizar 3 letras aqui na sigla final. Então, vou colocar RUF. Então, residência unifamiliar. Prontinho, já tenho aqui uma outra sequência de nomenclatura. E eu poderia colocar uma terceira informação se eu quisesse. Então, vou fazer mais uma cópia. Daqui a pouco a gente organiza. E vou colocar essa outra informação. Então,
Que outra informação eu poderia colocar? Eu poderia colocar, por exemplo, o sistema construtivo. Poderia colocar aqui, no caso de um edifício, por exemplo, eu poderia colocar se isso é a torre A, se é a torre B, se isso é o pavimento tipo, se isso é o térreo, se isso é o subsolo. Então, eu poderia configurar qual é essa informação que eu quero nesse momento. Então, aqui eu vou colocar como sendo alvenaria estrutural. Então, eu já sei qual é o sistema construtivo que eu tenho. Também vou criar uma sequência. Então, vou colocar aqui, ó, A e T, alvenaria estrutural. Percebam que, nesse momento, nós estamos criando uma sequência de nomenclatura ainda de modo um tanto aleatório, mas quando nós falamos de BIM, nós temos os manuais, né, que vão trazer a orientação de como é que essa nomenclatura vai acontecer dentro de cada projeto. O que normalmente nós percebemos é que existe uma estrutura mínima relacionada à quantidade de caracteres e, na sequência, cada um dos projetos vai sendo estruturado dentro dessa ordem geral. Tá, ok? Então, esses nomes, eles não vão surgir sempre de maneira aleatória. Nós temos que ficar atentos aos nossos manuais, porque neles nós temos também como é que será feita a nomenclatura de cada um dos nossos modelos e de cada um dos nossos arquivos. Fique ligado nisso. Muito bem. Uma vez que eu já tenho o texto, eu poderia, por exemplo, inserir uma imagem. Então, no nosso caso, eu venho aqui na aba Inserir, Insert, e eu vou conectar aqui, eu vou importar uma imagem como base. Então, aqui eu vou carregar a logo da BIM Mentor. E perceba que a imagem vem grande, né? Vem no tamanho original que essa imagem tem. Não tem problema, eu posso selecionar e diminuir, né? Mantendo as proporções tanto pelo painel de propriedades quanto por esses grips de configuração aqui também. Tá, ok? Então, deixa a sua imagem pronta, já tratada, com todas as informações que você precisa. E aí nós temos esse elemento aqui também na tela como parte da capa do nosso projeto. Posso utilizar também as teclas, as setinhas do teclado para fazer o posicionamento, tá bom? Então, tenho aqui a minha imagem, tenho o meu texto, posso configurar esse texto, né? Posso selecionar todos eles aqui utilizando o Ctrl e substituir, por exemplo, o tipo de alinhamento. Então, eu quero um alinhamento centro. E no vertical também. Então, ó, o alinhamento horizontal e o alinhamento vertical, eu coloquei aqui middle center, né? Então, ele vai fazer o alinhamento sempre pelo centro. Se eu selecionar o nosso texto, notem que agora o centro do texto de baixo é encontrado ali, a gente consegue organizar então essas informações. Então aqui eu vou alinhar pelo residencial unifamiliar e aqui também vou alinhar pelo residencial unifamiliar. Deixei ali um pouquinho mais próximo, vou diminuir um pouquinho mais a minha imagem, posicioná-la aqui em relação ao nosso texto e se eu der um Z em ZA, note que nós temos agora a capa do nosso projeto configurado. Só que acontece o seguinte, não basta eu configurar a capa, não basta eu criar essa legenda com essas informações. Para que ela seja a vista inicial do meu projeto, eu preciso executar uma configuração também aí dentro do painel de gerenciamento. Então, eu venho aqui na aba Gerenciar, Manage, e vou selecionar aqui na opção de Manage Project a função de Starting View, ou seja, vista inicial. É aqui que eu vou selecionar qual será a vista que sempre vai ser aberta, independente de como eu fechei o meu projeto. Então, aqui, percebam que está habilitado para aparecer sempre a última vista que foi utilizada antes do salvamento e do fechamento do arquivo.
Agora, eu quero que a legenda capa de projeto seja vista de início. Então, eu vou dar o OK, prontinho. Então, nós já configuramos a nossa capa, nós criamos a capa do nosso projeto e acabamos de configurar o que a gente chama de vista inicial do projeto. Agora, pensando nessa sequência do salvamento, eu vou clicar aqui no ícone de salvar, que pode ser tanto por esse disquetezinho, Ctrl S no teclado, ou aqui pelo File, salvar. Então, agora na hora de salvar, eu vou escolher onde é que esse arquivo vai ficar, enquanto referência. Então, vou colocar ele aqui nos meus documentos. E lembra que a gente precisa colocar um nome, né? Então, qual que é a nomenclatura que eu vou colocar? Olha que bacana. Eu vou usar a mesma sigla que eu já tinha determinado aqui atrás. Então, vai ser BMR traço RUF traço AET. Então, aqui eu já sei que eu tenho um projeto BIM Mentor de residência unifamiliar de alvenaria estrutural. E eu sei disso porque eu criei essa regra. Lembra do que a gente conversou agora há pouco. Eu poderia colocar alguma outra informação? Sim, poderia colocar, por exemplo, a versão, né, a revisão, poderia colocar se isso é arquitetura. Então, no nosso caso, ó, nós poderíamos inclusive colocar aqui que é residência unifamiliar de alvenaria estrutural, modelagem de arquitetura. Afinal de contas, depois eu terei a modelagem de estrutura, modelagem de elétrica, modelagem de hidráulica. Então, notem que nós podemos criar essa lógica. Então, nomeei o meu arquivo e eu preciso configurar agora quantos backups eu quero para esse arquivo. Sim, isso é muito importante ser configurado, galera. Por quê? Por padrão, as templates do Revit vêm com uma quantidade de backups de 20 unidades. Sabe o que isso significa? Que você vai salvar o seu arquivo principal na sua pasta do projeto e toda vez que você fizer o salvamento de uma alteração, o sistema vai adicionar um backup. Então, vai ter o mesmo nome, mas uma numeração sequenciada no final. Então, número 1, número 2, até chegar no número 20. Quando chegar no número 20, o sistema começa a sobrepor. Então, o mais antigo se torna o 21, 22, 23 até o 40. E aí, imagine só para o seu computador, para a memória dele, para o processamento dele, ao invés de ele carregar apenas um arquivo, ele carregar 21 arquivos ao longo do processo. Então, é muita coisa, não tem essa necessidade se o seu projeto é um projeto inicial, é um projeto de estudo. Então, onde é que nós configuramos isso? Basta clicar aqui em Opções e note que nós temos lá o número máximo de backups. No nosso caso, eu vou colocar aqui 1, que é o mínimo que o sistema permite. Tá? Então, eu sempre terei o meu arquivo original de trabalho, mais um backup de um passo atrás de quando foi salvo esse arquivo. Tá ok? Então, tenho aqui. Para finalizar, ainda no painel de opções, nós podemos escolher qual será a imagem utilizada na miniatura do nosso arquivo. Sim, lá na pasta do seu projeto, quando você pede para visualizar em modo grande, em modo extra grande, sempre aparece uma miniatura, não aparece? Aqui a gente pode definir se essa miniatura será uma miniatura aleatória, de acordo com a última vista que estava aberta, quando o arquivo foi salvo pela última vez, ou se nós queremos uma vista específica. No caso desse arquivo de modelo, nós temos algumas perspectivas lá habilitadas. Então, eu posso vir aqui e pedir para que, ao invés dele habilitar simplesmente a visualização da última vista ou prancha ativa, eu quero que ele coloque, por exemplo, a opção da vista 3D do quintal. Então, na miniatura, independente da vista que estava ativa quando o arquivo foi salvo, sempre vai aparecer a perspectiva que está olhando do quintal para a residência. E, quando eu abrir o arquivo, já está configurado para aparecer a nossa capa de projeto. Agora sim, eu posso pedir, inclusive, para que ele sempre regenere, né, sempre faça aí o update e mantenha essa vista de quintal aqui ativa. Vou dar o OK e agora sim posso
salvar definitivamente o meu arquivo. Prontinho, já temos as nossas boas práticas aplicadas à nossa modelagem. Vamos testar? Eu vou abrir aqui uma vista 3D pelo nosso navegador de projeto. Vou clicar aqui em Estudo Solar. Então, nós temos a estrutura tridimensional, o estudo solar. Vou fechar todas as vistas e vou fechar o meu arquivo. Notem que ele já está salvo com a nomenclatura que eu determinei. Vou fechar. E prontinho, olha lá que legal. Na miniatura, eu tenho essa vista do quintal, que foi a vista que eu optei por aparecer. E se eu pedir para abrir esse arquivo novamente, notem que, apesar de eu ter fechado com a vista do estudo solar ativa, a nossa capa do projeto é quem aparece aqui enquanto primeira vista ativa no nosso sistema. Prontinho. Fica a dica aí para vocês. Aproveitem!